precificação estratégica. O que influencia na precificação, quais são os métodos de precificação, o que eu posso fazer para me tornar mais competitivo. Então se inscreva aqui no canal, não perde, ó. Coloca aqui a sinetazinha para você ser notificado, tá? Eu espero vocês. A precificação é onde a empresa vai atribuir valor ao seu produto. E ela é essencial porque ela define fatores importantes, como por exemplo a margem e giro. Então existem empresas que ganham na margem e existem empresas que ganham no giro. E a precificação é a estratégia fundamental para você girar mais e efetivamente você garantir uma margem efetiva do teu negócio. Então é muito importante a precificação como fator estratégico de uma empresa. Uma empresa que quer crescer, ela precisa vender mais. E um dos pontos de vender mais é o atrativo do preço. Lembre-se de duas coisas. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Então, quem está fazendo a aquisição, alguns procuram preço e outros procuram valor. E as estratégias de precificações, elas estão também voltadas para isso. Para entender como pensa o teu cliente daquele determinado produto. Olha, os principais fatores que influenciam a definição de preço ou serviço são vários. A gente pode começar, o principal dele que eu considero que é o custo. Ou seja, é necessário você mensurar o custo de forma adequada, porque é a partir do custo que você vai poder entender quanto vai ser a sua margem de lucro. Mas também não é simplesmente avaliar o custo. Quando eu falo custo, é o custo de chegada, são os tributos que efetivamente você vai pagar por vender aquele determinado produto, que são os impostos sobre consumo. Como também entender outros custos variáveis que vão estar lá na precificação, como por exemplo comissões. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Contudo, não é apenas o custo da operação, mas também entender o teu mercado, e também entender se seu negócio ele ganha na margem ou ganha no giro. Por quê? Quando eu atribuo uma margem maior do que efetivamente aquele segmento de mercado, eu vou ficar com preços sobreavaliados e automaticamente vai diminuir a minha venda. E eu não vou vender o necessário para cobrir o meu custo fixo. Então, eu tenho que olhar para o custo, mas também eu tenho que olhar para o mercado. Eu tenho que entender que meu negócio, primeiro, ele ganha no giro ou ganha na margem? Qual é a margem desse segmento especificamente? Por exemplo, tem negócio que você ganha no giro, como por exemplo, posto de combustível, que a margem é muito baixa. Supermercado, que a margem é muito baixa e você precisa ganhar no giro e não na margem. Mas existem outros segmentos que a gente tem que ganhar na margem. Por quê? Porque a gente fala nas finanças que ele tem um ciclo financeiro positivo. E essa margem é necessário ela ser mensurada ao ponto de efetivamente cobrir de forma regular o baixo giro dessa mercadoria. Quando você precifica um produto muito acima do valor ideal, você pode ficar com fama de careiro e automaticamente você perder venda, né? E para que você recupere essa imagem no mercado, pode demorar muito e a empresa não pode aguentar e você vir a falir. Mas também existe um outro processo, que é o processo inverso, ou seja, quando você precifica bem abaixo do mercado. Se ele for feito de forma estratégica, ou seja, você quer fazer uma técnica de penetração, você vai lá e começa a vender muito abaixo do mercado para fazer market share. O que é o market share? Na verdade, é atrair cliente, ocupar uma boa fatia de mercado. Você faz isso de forma estratégica, mas para a empresa fazer isso de forma estratégica, ela precisa ter dinheiro para bancar esse capital de giro, para bancar esse prejuízo no capital de giro. Agora, se você às vezes vai fazer de forma intuitiva apenas, sem mensurar seus custos, efetivamente, e pratica um preço e não tem estrategicamente o capital de giro para cobrir todos esses prejuízos nesse período, e você vai no achismo, ou seja, pode ser quem sabe, você pode cometer erros, por exemplo, de um fazendeiro que chegou para registrar o filho dele e mandou botar o filho lá no cartório, o registro é batata. E o cara do cartório, como é que você vai botar o nome do seu filho é batata, meu amigo? Se o seu filho ele vai ser ridicularizado, ele vai ser bulinado na escola, pense muito bem nisso. E o cara ficou pé da vida e disse, meu amigo, bota o nome do meu filho é batata, eu não sei porque você está implicando comigo. Se o meu vizinho que planta milho botou o nome do filho dele é milho, eu que planto batata não posso botar o nome do meu filho é batata. Muito cuidado na precificação aonde você faz no achismo. Você só consegue administrar o que você mensura. Analisar a concorrência é fundamental, porque é nela que você define o seu posicionamento de mercado.
Não adianta você estar fora da concorrência. Se a concorrência está fazendo, se é uma prática de mercado, ninguém está fazendo aquilo ali de forma involuntária, ou todo mundo está quebrando para ir no efeito manada. Não, se eles estão fazendo dessa forma, estão fazendo de forma estratégica. E por que você está fazendo diferente? Se você fizer diferente, automaticamente você não vai vender. Se você automaticamente não vender, você vai gerar prejuízos irrecuperáveis. Bom, nesse sentido, olha para a concorrência. Por que a concorrência está praticando aquele preço? O que é que ela está fazendo de forma estratégica para praticar aquele preço que você não consegue? Você tem que olhar para duas coisas. Primeiro, sua estrutura de custo. Sua estrutura de custo é do tamanho dela? O que quer dizer isso, Fábio? Por exemplo, você criou uma empresa, criou uma Ferrari, mas está andando a 30 km. Então, o que adiantou investir numa Ferrari que tem um custo fixo muito alto, mas você só consegue andar a 30 km? Era melhor ter investido num Fusquinha, ou seja, num investimento menor para poder andar aqueles 30 km. E ocorre muito isso. As empresas não estruturam o seu custo fixo, a sua estrutura, né? E quanto maior a estrutura de uma empresa, maior o custo fixo. E eu fico sem conseguir concorrer com o meu concorrente. Por quê? Porque a estrutura de custo dele é diferente da minha. Então você tem que observar primeiro o custo. Ou seja, será que a minha estrutura de custo está de acordo com a do meu... Eu fiz uma prática de custo, eu fiz um desenho aqui da minha estrutura equivalente ao meu concorrente, ou seja, talvez meu concorrente, o local é alugado, que é mais interessante tributariamente, mas o meu não, o meu não é alugado, eu fiz um investimento efetivamente naquele, digamos assim, um concorrente ele fez um investimento verticalizado, ou seja, vai reduzir custo de manutenção. O meu já foi de forma horizontal, então eu vou ter mais custos para a manutenção daquele ambiente. Então a gente precisa olhar para o custo, mas também precisa olhar para as estratégias de venda, porque a gente não pode ficar engessado. Tem várias as estratégias de vendas que ela consiste, por exemplo, em técnicas de penetração no mercado, ousadas. E é o que a gente chama normalmente de supermercado, produtos notáveis e produtos não notáveis. Quem vai para um supermercado, o que é que atrai a pessoa ir para o supermercado? Quais são os produtos? A carne atrai? Atrai. Então baixa a carne, mas quem leva a carne vai levar a cervejinha para o churrasco? Aumenta a cerveja. Então, ou seja, você pode pegar um produto notável, abaixar o preço dele, nem ganhar nada efetivamente, ou até mesmo ter prejuízo, mas você aumenta a margem dos produtos não notáveis. Isso é uma estratégia que é muito utilizada no varejo e que é fundamental para que você se posicione. Então, analisar o preço da concorrência é fundamental, mas analise o preço da concorrência, mas não é só olhar para o preço da concorrência, olha para dentro de si. Será que, para olhar para dentro, para ver se você efetivamente está com uma estrutura adequada? Será que você realmente está com as melhores práticas, as práticas mais eficientes? Como é que estão seus processos? Seus processos geram retrabalho, geram mais pessoas, teu custo é maior do que o teu colega. Então, automaticamente, olha, vê o que é que o mercado está fazendo de melhor e vai fazer o benchmark também. Bem como também faz a tua inovação, tu cria, ou seja, verifica dentro dos teus processos o que você pode encurtar através de inteligência artificial e de outros mecanismos hoje que pode reduzir muito o teu custo para que você gere mais benefício possível, que tu garanta a margem de retorno do teu negócio, mas também está lá competitivo com um preço bem focado no mercado. Existem diferenças entre aquela precificação que é baseada no custo, no valor percebido pelo cliente e na concorrência. O valor de custo é porque eu tenho que entender meu custo, ou seja, eu tenho que identificar todos os meus custos na operação e atribuir uma margem. Bem, se os meus custos estão de acordo com o mercado, com as boas práticas, tudo bem. Mas se meu custo estiver elevado, a minha estrutura desenhada de custo estiver elevado, eu vou ter que repensar essa nova estrutura para que aplique a minha margem, que é a margem do negócio, mas que o meu preço seja concorrente do mercado, ok? Valor percebido é a questão da relação custo-benefício do cliente. É aquela questão de não vender preço, mas sim vender valor. Então, ou seja, o valor percebido é quando o cliente ele percebe valor àquele determinado negócio. Ele percebe o benefício, então ele está sempre disposto a pagar aquele valor independentemente de margem. Independente de não ser a margem que nós queríamos praticar, de ser uma margem até maior, mas é pela percepção do cliente, do valor do produto. E na concorrência é baseado em mercado, eu estou de acordo com o que a concorrência está fazendo. Vou fazer a inversão da minha precificação. Minha precificação é o preço de mercado, então automaticamente o que eu vou ter que ajustar aqui é meu custo.
vou ter que ajustar, seja custo variável, seja o meu custo fixo. Seja o custo variável, por exemplo, a prática de comissão que eu estou fazendo, talvez seja acima do mercado. A divisão que eu estou fazendo de venda, dividido em mais vezes, seja acima do mercado e está me dando um custo financeiro acima do mercado. Então, tudo isso eu tenho que avaliar. Primeiro, qual é o preço da concorrência? E aqui eu faço de trás para frente. Se minha margem é 20%, então eu tenho que enquadrar o restante, todo o meu custo. E aí a empresa tem que olhar para dentro de si, se movimentar e ser muito mais estratégica. Gostaram do vídeo? Eu tenho certeza que que todos os empresários que nos assistiram sairão aqui com um maior conhecimento sobre precificação. Uma precificação estratégica, conhecendo o produto de vocês, aplicar a melhor técnica de precificação. Então, não percam essa oportunidade de se inscreverem aqui no canal da Big Consultoria, porque nós estaremos, através desse assunto e muitos outros, discutindo, colocando para você, fazendo a gestão do conhecimento, que o propósito da Big, na verdade, é levar o desenvolvimento para o empresário, para as empresas, para a sociedade, através da contabilidade de finanças. Muito obrigado aí, se inscreva no nosso canal, não esquece não, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, agite aí para que a gente consiga produzir vários novos vídeos como esse, para esquentar cada vez mais e desenvolver cada vez mais a sociedade que nós participamos.